Na década de 1990, o sistema prisional brasileiro vivia um colapso silencioso. Cadeias superlotadas, violência constante e um Estado cada vez mais ausente. E foi nesse cenário que nasceu uma das maiores organizações criminosas da história do país. O PCC não surgiu da noite para o dia, ele foi criado dentro das prisões, como uma resposta ao abandono, à violência e o caos. O primeiro comando da capital não começou com uma facção poderosa. No início, era apenas um grupo de presos tentando sobreviver a um sistema totalmente falido. Entender o PCC não é defender, é entender como o Estado perdeu o controle dentro das suas próprias cadeias. E no vídeo de hoje você vai entender como o PCC surgiu, o que existia dentro das prisões lá nos anos 90. Quem foram os primeiros líderes e como essa organização saiu das celas direto para o Brasil. Essa é uma história que começa atrás das grades, mas que mudou o país inteiro. Mas antes da gente começar nesse vídeo, já senta o dedo aqui no like, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo para aquele amigo que gosta dessas histórias. Então se aconchega aí, pega aquele café e vem comigo nessa viagem, galera, pela história da maior facção criminosa do mundo, chamado PCC. No início da década de 1990, o sistema prisional brasileiro já dava grandes sinais claros de colapso. As cadeias estavam superlotadas, sem estrutura, sem controle e sem qualquer projeto real de ressocialização. Presos provisórios dividiam o espaço com condenados por crimes graves. E para você ter uma ideia, muitas prisões tinham o dobro, às vezes o triplo, da sua capacidade. A rotina dentro das prisões era marcada pela violência, brigas constantes, mortes, doenças e, é claro, né, gente, a lei do mais forte. O Estado, na prática, havia perdido o controle do que acontecia dentro das celas. E, gente, quem mandava ali dentro não era mais o governo, e sim quem tinha força, aliados e respeito. A ausência de agentes penitenciários em número suficiente fazia com que as áreas inteiras das prisões ficassem sob domínio dos próprios detentos. E, gente, era comum que presos organizassem regras internas para poder sobreviver. Quando o Estado sai de cena, alguém ocupa o espaço. As rebeliões se tornaram frequentes, muitas delas terminavam em mortes, incêndios e muita destruição. O sistema reagia, galera, mas sempre depois, nunca antes. E pessoal, esse ambiente criou algo muito perigoso, chamado necessidade e organização. Foi nesse cenário de abandono, violência e descontrole que surgiram as primeiras ideias de união entre presos. A ideia de que sozinho ninguém sobrevivia. E no próximo bloco vamos mostrar como esse sistema falido abriu um grande espaço para o nascimento do PCC. E por que a organização começou dentro das próprias celas. No início dos anos 90, o Estado achava que tinha resolvido o problema, criando presídios de segurança máxima, mas na prática fez o oposto. Reuniu no mesmo lugar, pessoal, os presos mais perigosos do país e deixou eles sozinhos. E é aqui que tudo começa. Não foi na rua, não foi no tráfico. O PCC nasce dentro da cadeia, mas especificamente um dos lugares mais temidos do Brasil, a Casa de Custódia de Taubaté. Conhecida como Piranhão, Taubaté era sinônimo de castigo extremo, isolamento, violência, punições constantes e nenhuma perspectiva de futuro. O preso não tinha direito, não tinha voz, ele não tinha nada. E quando o Estado some, alguém tem que ocupar o espaço. Dentro daquele inferno, alguns presos começaram a pensar diferente, pensar em união, pensar em uma força coletiva. E em 31 de agosto de 1993, após um jogo de futebol dentro do presídio, nasce o primeiro comando da capital. A princípio, não como uma facção criminosa, mas como um pacto entre presos. A ideia era simples, um por todos e todos por um. Se um apanhasse, todos reagiam. E se um fosse morto, todos cobrariam. Era a lógica da sobrevivência. Paz, justiça, liberdade e igualdade.
Esses eram os lemas do PCC, palavras fortes que davam sentido a homens abandonados pelo sistema. Aos poucos, essa irmandade começa a crescer, primeiro em São Paulo, depois silenciosamente em outros estados. E o que começou como uma defesa dentro da prisão, logo vira algo muito maior. E no próximo bloco você vai entender quem eram os primeiros líderes e como essa organização saiu totalmente do controle. Com o pacto formado, o PCC precisava de algo essencial para sobreviver: liderança. Não bastava somente união, era preciso comando, estratégia e disciplina. E é aqui, pessoal, que surgem os primeiros nomes fortes da facção. Presos experientes, respeitados. E, gente, não era por bondade, e sim por medo, influência e inteligência dentro do sistema. Entre os primeiros líderes estavam figuras como Mário César Camacho, mais conhecido como Marcola, além de outros integrantes que ajudaram a estruturar regras internas, punições e uma hierarquia clara. O PCC ele não cresce no caos, ele cresce, pessoal, na organização. Tudo passa a ter regras, tudo passa a ter consequência. A facção cria um estatuto próprio. Neles ficam definidos deveres, direitos e punições. Traição, roubo entre irmãos e desrespeito às ordens passam a ser punidos com muito rigor. Enquanto o Estado não conseguia controlar os presídios, o PCC estava criando algo que funcionava. Bem, pelo menos para quem estava lá dentro. A comunicação se torna a chave de expansão. Cartas, bilhetes e visitas fazem as ideias atravessarem os muros. O que nasce em Taubaté começa a se espalhar por outras cadeias de São Paulo. E no próximo bloco você vai entender como o PCC sai dos presídios e começa a influenciar o crime do lado de fora, mudando o nosso Brasil para sempre. Durante anos, o PCC cresceu silenciosamente dentro das prisões, mas chega um momento que os muros deixam de ser limite. A facção começa a influenciar o crime do lado de fora. O que antes era só sobreviver na cadeia, vira poder nas ruas. O PCC passa a controlar tráfico, assalto, sequestro, tudo conectado ao presídio. A comunicação entre presos e criminosos em liberdade permite a coordenação à distância. Ordens saem da cadeia e são executadas nas ruas, e o sistema perde totalmente o controle. E quando o Estado tenta reagir, a resposta vem de forma brutal. Em 2001, o Brasil assiste algo inédito: a maior rebelião prisional da história. Em mais de 20 presídios de São Paulo, presos se levantam ao mesmo tempo. O nome por trás dessa ação era um só: PCC. E, gente, aquilo não era mais um problema prisional, era um desafio direto ao Estado brasileiro. E a partir dali, o PCC se consolida como a principal facção do país. A expansão continua atravessando fronteiras estaduais e chega a outros países da América do Sul. No próximo bloco você vai entender como essa organização se mantém até os dias de hoje e por que o PCC ainda é uma das maiores ameaças à segurança pública do nosso Brasil. Hoje, o PCC não é mais apenas uma facção de presídios. Ele se tornou uma organização criminosa com alcance nacional e internacional, controlando rotas de drogas, armamentos e até operações de lavagem de dinheiro. Você sabia que mesmo com toda a repressão policial, o PCC mantém uma estrutura quase que corporativa, com líderes, sublíderes e até uma contabilidade interna? O impacto é gigantesco. Nas comunidades, vítimas da violência. Nas cidades, bilhões de reais são movimentados ilegalmente. E nos presídios, controle sobre entradas, saídas e até greves de detento. E fora dos muros das prisões, o PCC também influencia tráfico de drogas em favela, segurança de festas clandestinas e, gente, em alguns casos, até decisões políticas. Hoje, o PCC mostra como uma facção pode se reinventar, expandir e exercer poderes, galera, em todos os níveis da sociedade, de dentro dos presídios até as ruas. E aí fica a pergunta: como que o Brasil vai lidar com um grupo, pessoal, que se tornou quase um estado paralelo dentro do próprio país? O PCC é um reflexo do poder do crime organizado no Brasil e do quanto ele consegue se infiltrar na sociedade.
E entender a sua história e o seu impacto é essencial para saber como enfrentar esse desafio. E se você quer continuar sabendo a verdade sobre o crime organizado, curiosidades e histórias impactantes do nosso Brasil, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.